Tudo bem, pessoal. Então, bem-vindos à segunda parte aqui da nossa aula 8, né? A gente está falando sobre MVP. Na primeira parte, a gente fez a definição do que é o MVP. E agora a gente vai continuar aqui na segunda etapa falando sobre startup enxuta, né? Ou a Lean Startup. Por quê que a gente vai falar disso? Porque o conceito de MVP surgiu nesse contexto da startup enxuta, né? Esse livro aqui, inclusive, fala bastante, aborda exclusivamente isso, né? Do Eric Ries. É um investidor americano que escreveu um livro e tem várias startups investidas, né, em cima desse conceito aí que ele usa da startup enxuta. E basicamente o que esse pensamento da startup enxuta define? Tudo que ele define como valor é algo que vai proporcionar valor ao cliente. O resto é desperdício. Dessa ideia, né, essa obsessão do MVP dentro da startup enxuta de testar tudo, validar com o cliente antes de dar continuidade no desenvolvimento, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa abordagem. Startup enxuta ela é uma abordagem que o Eric Ries ele criou, né? Vamos falar assim, que na verdade ele pegou alguns conceitos de outras áreas, né? Por exemplo, da manufatura enxuta, sistema Toyota de produção, né? Manufatura puxada, esse tipo de coisa. O design thinking, que a gente já estudou um pouquinho, algumas técnicas, né? O desenvolvimento de clientes, que é o customer development, e o desenvolvimento ágil. Então ele pegou esses quatro conceitos principais e criou a startup enxuta. Essa startup enxuta, ela basicamente enfatiza três coisas, né? A primeira coisa, feedback inicial sempre. Quanto mais cedo você descobrir se o seu produto ele vai ter sucesso, menor esforço e dinheiro vai ser gasto. É o caso que a gente falou lá na primeira etapa, né? Você vai desenvolvendo os produtos aos poucos, joga no mercado para testar e ver se aquilo funciona ou não. Ao invés de desenvolver lá um produto por muito tempo, gastar muito dinheiro com desenvolvimento, para só lá no final descobrir que ninguém quer aquilo, tá? A segunda coisa que é básica aqui da startup enxuta, a questão dos experimentos. Sempre gerar experimentos para validar a suposição. Tudo que não é dado coletado de cliente real é suposição e tem que ser validado, né? No nosso caso aqui, basicamente, é tudo que a gente fez até agora, porque tudo que a gente fez foi baseado em suposição e não em dados empíricos, né? Não foram coletas de mercado, coleta de dados em mercado e esse tipo de coisa. E, por último, falhas que eles chamam de falhas baratas, né? Por que falhas baratas? Você não precisa, de novo, chegar até no final do produto, gastar muito dinheiro para descobrir que aquilo não vai ser demandado pelo mercado, né? Então, você vai testando aos poucos ali os interesses do cliente, sem precisar desenvolver o seu produto completamente, sem precisar gastar todo o seu orçamento de uma vez, tá? Essas são as três características básicas aí de uma startup enxuta. E startup enxuta ela é bastante focada nesse conceito da aprendizagem validada, né? O que é uma aprendizagem validada? É qualquer aprendizagem que ela vai te demonstrar melhoria nas métricas da startup, da empresa, né? Uma vez que você coleta dados com clientes reais. Então, aqui tem um processo, né? Tem um backlog de tarefas, você vai priorizar isso aqui, discutir com equipes, com a equipe ou com clientes, aqui com sessões de usabilidade, que vai ser nossa próxima aula, foco da nossa próxima aula. A partir do mural de ideias, né, você vai gerar aqui toda a parte de pesquisa, ideação e prototipação. Um detalhe que é interessante aqui dessa aprendizagem validada é que qualquer etapa ela vai gerar resultados que vão alimentar de novo o backlog de tarefas. Ó. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto aqui, que é exatamente a aprendizagem validada. Né? Tudo que você conseguir pegar de dado ou informação, ele volta para o seu backlog, porque ali pode ser sugestão de melhoria, pode ser, você consegue ver o que está funcionando, o que não está funcionando, tá bom? Então, essa que é a ideia, a obsessão da startup enxuta pela aprendizagem validada, tá? A startup enxuta, ela define também um outro conceito, que são os atos de fé, né? Que são o quê? São como se fossem suposições mais fortes. Os atos de fé são suposições que o seu negócio vai depender totalmente. Um exemplo de um ato de fé: supor que seu cliente tem um desejo significativo de utilizar seu produto. Se você não colocou seu produto na rua ainda, você não consegue fazer isso. É só uma suposição, né? Ou uma outra ato de fé:
supor que o supermercado vai manter o seu produto em estoque. Você está fazendo algum tipo de produto, uma das disposições do negócio é que ele sempre vai estar na prateleira. A gente sabe que não funciona assim, né? O produto não vendeu bem, o supermercado vai retirar. Então, esses são os atos de fé, que eles são as posições principais que a gente tem que testar, tá? Então, tudo que for exposição, a gente tem que descobrir maneiras de testar se esses elementos aqui, eles são verdadeiros ou não, né? Então, esses atos de fé aqui, principalmente porque são as nossas posições mais críticas. O MVP, né, a partir desse conceito, ele não tenta responder só pergunta técnica ou de design, tá? Ele também tenta responder a hipótese fundamental do negócio. Não é só o usuário vai gostar do botão azul ou vermelho, não é isso. É entender se o seu negócio está gerando valor, né? Para a gente poder testar o projeto como um todo, é legal a gente decompor ele em duas visões, né? Duas visões a gente tem que testar aqui por meio do MVP. A primeira é a questão da hipótese de valor, a primeira exposição que eu tenho que testar. O que é a hipótese de valor? O meu produto ele realmente está agregando valor ao cliente, ou seja, o meu cliente ele acha interessante usar o produto pelo preço que ele está pagando, né? A definição de valor que a gente viu é isso, é gerar mais resultado que o preço que o usuário está pagando por aquilo, né? Quando você tem essa diferença aqui positiva, você tem valor. E a segunda hipótese que eu tenho que testar também com o MVP é a hipótese de crescimento. Como é que novos clientes vão descobrir o meu produto? Será que eu tenho escala para poder levar esse produto para mais gente ou ele vai ficar ali só num nicho muito pequeno que não vai chegar a ter uma margem de lucro interessante, chegar num ponto de equilíbrio aí do meu negócio, tá certo? Então essas duas hipóteses aqui, elas são testadas já inicialmente no MVP, ok? Vou parar o vídeo aqui para não ficar muito grande, a gente continua na parte 3, onde a gente vai falar sobre o ciclo de construir, medir, aprender, tá? Que é a base também aí da Startup Enxuta. Obrigado e até lá.